A Segunda Guerra Mundial. Quais os antecedentes da Segunda Guerra Mundial? A humilhação alemã no Tratado de Versalhes, a crise de 1929, a crise da Manchúria, em 1931, os japoneses invadiram a China, violando claramente o direito internacional. A crise da Etiópia, os italianos invadiram a Etiópia, que fazia parte da Liga das Nações. A propósito, a Liga das Nações, criada ao final da Primeira Guerra, tinha como objetivo a manutenção da paz mundial, mas era fraca, não conseguiu dirimir os conflitos da década de 30. A Guerra Civil Espanhola, que, como vimos, foi um laboratório de testes para as armas que seriam utilizadas na Segunda Guerra Mundial. Hitler violou sistematicamente o Tratado de Versalhes. Você poderá perguntar, por que as potências ocidentais não fizeram nada? Ardiloso, Hitler afirmava que buscaria o Lebensraum às custas da União Soviética. Por isso, ele pôde se rearmar sem que houvesse uma interferência das potências ocidentais. Mas a voracidade de Hitler não tinha limites. A política de apaziguamento da França e da Inglaterra depois verificou-se inadequada. Em 1938, ele exigiu que a região dos Sudetos, que havia sido incorporada à Tchecoslováquia, fosse devolvida à Alemanha. Pressionado, o presidente Benes da Tchecoslováquia cedeu e a região voltou a pertencer aos alemães. Em 1939, a Tchecoslováquia deixou de existir, pois os alemães invadiram a Morávia e a Boêmia. O próximo passo de Hitler era exigir que a Polônia devolvesse o corredor polonês, a cidade portuária de Danzig, mas os poloneses disseram não. Antes de atacar a Polônia, Hitler assinou com Stalin o Pacto Nazi-Soviético. Esse pacto tinha cláusulas secretas. Os alemães poderiam invadir a Polônia, que os soviéticos não tomariam nenhuma medida. Por outro lado, os soviéticos poderiam se expandir às custas dos países bálticos. O pacto foi assinado no dia 23 de agosto de 1939. No dia 1º de setembro, nas primeiras horas da manhã, os alemães invadiram a Polônia. Iniciava-se a Segunda Guerra Mundial. Os alemães vão usar a Luftwaffe, promovendo intensos bombardeios sobre cidades polonesas, procurando destruir a infraestrutura do país. Depois, vinham as divisões Panzer, divisões motorizadas, que vão deslizar pelas planícies polonesas. E, por último, a infantaria. No dia 17 de setembro, os soviéticos invadiram o leste da Polônia. No dia 27, os alemães tomaram Varsóvia. Em menos de um mês, a Polônia deixou de existir como Estado soberano. Foi uma blitzkrieg, quer dizer, uma guerra relâmpago, bem sucedida. França e Grã-Bretanha declararam guerra à Alemanha, mas não foram uma guerra. Foi uma espécie de Sitzkrieg, ou seja, uma guerra sentada, uma guerra de mentira. Quem retomou a Blitzkrieg foi Hitler. Abril de 1940, os alemães invadem a Dinamarca, invadem a Noruega. Depois, em maio, se voltam contra a Holanda, Bélgica, Luxemburgo e, por último, a França. Os franceses acreditavam que estavam protegidos pela linha Maginot, mas os alemães flanquearam esta linha através da Bélgica. Paris caiu. Em 6 semanas, a França estava derrotada. Uma parte da França vai ficar sob ocupação alemã e uma outra parte vai ter um regime colaboracionista, a chamada França de Vichy, do Marechal Pétain. Hitler também bombardeou intensamente a Grã-Bretanha, mas os britânicos resistiram sob o comando do primeiro-ministro Winston Churchill e a atuação
gloriosa dos seus pilotos que vão interceptar boa parte dos ataques aéreos dos alemães. Junho de 1941, Hitler desencadeia a Operação Barbarossa, rompe o pacto e invade a União Soviética, numa ofensiva avassaladora. Dezembro de 41, os japoneses atacam a base norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí. Veja você que agora a União Soviética estava no conflito e a partir de 8 de dezembro de 41, também os Estados Unidos. De 39 a 41, as vitórias pertenceram ao eixo Alemanha, Itália, Japão. Em 42, ainda as nações do eixo continuavam vitoriosas na maioria das frentes de batalhas. A partir de 42, final de 42, 43, há um equilíbrio de forças. E a partir de meados de 43 até 45, as vitórias serão dos aliados. Os japoneses desafiaram os Estados Unidos, só que os norte-americanos tinham a superioridade aérea e naval, além de industrial. As batalhas do Mar de Coral, de Midway, de Guadalcanal, mostram essa superioridade. Já os italianos sofreram uma série de reveses no norte e nordeste da África. Os aliados desembarcam na Titília, Mussolini cai e as forças aliadas paulatinamente vão tomando a Península Italiana. Foi no fronte russo que Hitler perdeu a maior parte de seus equipamentos e de seus homens. A Batalha de Stalingrado foi um divisor de águas da guerra no fronte russo. Após essa batalha, em que os soviéticos venceram, eles desencadearam uma contraofensiva avassaladora, venceram a Batalha de Kursk e, paulatinamente, foram expulsando os alemães do território soviético e de toda a Europa Oriental. Os japoneses continuavam resistindo obstinadamente. Aí, os norte-americanos desenvolveram um programa que vinha desde 1938, o Projeto Manhattan, que vai levar a bomba atômica. A última conferência em que os três grandes da Segunda Guerra participaram, Yalta, tivemos Roosevelt, Churchill e Stalin, eles mais ou menos delinearam o que iria acontecer no mundo após a Segunda Guerra. Mas o Roosevelt faleceu em abril. Assumiu a presidência dos Estados Unidos Truman. A situação da Alemanha era desesperadora, especialmente após o desembarque na Normandia, o dia D, sob o comando do general Eisenhower. Norte-americanos e britânicos vinham do oeste, soviéticos vinham do leste. Um outro exército subia pelo sul, entrincheirando-se no bunker abaixo da chancelaria. Hitler esperava um milagre, mas esse milagre não veio. A Alemanha estava derrotada. Os soviéticos cravaram a bandeira vermelha sobre os escombros do Reichstag. E Hitler, depois de se casar com Eva Braun, acaba se suicidando. Mas o Japão continuava na guerra. No dia 6 de agosto de 1945, uma segunda-feira, um B-29 sobrevoou Hiroshima, lançando um artefato atômico que explodiu a uns 500 metros do solo. Num raio de 3 quilômetros, não sobrou praticamente nada. No dia 9 de agosto, foi a vez de Nagasaki. Em 2 de setembro, os japoneses renderam-se incondicionalmente. Os aliados venceram o conflito. No final da guerra, foram descobertos os campos de concentração, Treblinka, Sobibor, Auschwitz, onde os alemães executavam não apenas judeus, mas também homossexuais, ciganos, testemunhas de Jeová, comunistas. A guerra matou mais de 45 milhões de pessoas. A União Soviética teve mais de 25 milhões de mortos. Ao final da guerra, o regime nazista estava liquidado. Nascia a ONU. A Europa estava enfraquecida. Iniciava-se o processo de descolonização da África e da Ásia. E já um novo conflito se antevia.
as duas superpotências vitoriosas, Estados Unidos e União Soviética. Nascia a Guerra Fria, que vai permear a história da segunda metade do século XX, terminando só em 1991, com o fim da União Soviética. A história do século XX é super importante. Você procura estudá-la de forma crítica. Uma obra de referência, Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos. Bom estudo!